Envelhecer, todo mundo sabe, faz parte da vida. Mas, e se existissem fatores ocultos, sabe? Coisas no nosso dia a dia que estivessem acelerando esse processo todo sem que a gente nem desconfiasse? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai conversar. Olha que curioso! Apesar de todo mundo comemorar o aniversário uma vez por ano, o corpo de cada pessoa envelhece num ritmo diferente. É daí que surge a ideia de idade biológica, que nem sempre bate com a idade que está lá no nosso RG. E o foco da nossa análise hoje são os PFAS. Eles são mais conhecidos como químicos eternos. E por quê? Porque eles simplesmente não desaparecem, são super persistentes. E olha, eles estão por toda parte. Para se ter uma ideia, a fonte desta análise mostra que eles contaminam a água potável de mais de 200 milhões de pessoas só nos Estados Unidos. É muita gente. Então, para a gente entender bem o estudo, é crucial separar duas coisas: idade cronológica e idade biológica. A cronológica é fácil, é o número de velhinhas no bolo. Já a biológica, bom, essa reflete a saúde, o desgaste real do nosso corpo. É a idade que o corpo de fato sente que tem. A grande pergunta é: como é que os cientistas conseguem medir esse envelhecimento que não aparece no espelho? A resposta, gente, está em ferramentas científicas super avançadas, que olham direto para o nosso DNA. E dentro desse universo gigante de PFAS, o estudo se concentrou em dois compostos específicos e menos famosos, o PFNA e o PFSA. Eles são chamados de emergentes porque até agora a ciência não tinha dado tanta atenção para eles como deu para outros da mesma família. A tecnologia por trás dessa descoberta é simplesmente revolucionária. São os chamados relógios epigenéticos. Pensa assim, eles analisam pequenas marcas químicas no nosso DNA e a partir daí conseguem calcular a idade biológica do corpo com uma precisão incrível. É fantástico. Ok, com essas ferramentas em mãos, os pesquisadores foram atrás de uma possível ligação. Será que a exposição a esses químicos eternos poderia, de alguma forma, bagunçar os nossos relógios epigenéticos e, com isso, acelerar o nosso envelhecimento? O estudo foi bem detalhado, viu? Eles analisaram os dados de 326 adultos, mediram a concentração de vários PFAs no sangue deles e depois usaram não um, mas 12 relógios epigenéticos diferentes para ter uma visão bem completa do envelhecimento. O objetivo era bem claro: ver se uma coisa tinha a ver com a outra. E não é que encontraram, o estudo mostrou que um desses químicos, em particular, o PFNA, estava ligado de forma bem significativa a um ritmo de envelhecimento mais rápido, tudo isso medido por esses relógios super avançados. Essa imagem aqui do próprio estudo resume a principal descoberta. A exposição tanto ao PFNA quanto ao PFSA foi associada a um envelhecimento epigenético acelerado. Mas o mais interessante é que o efeito não foi o mesmo para todo mundo. Agora vamos mergulhar um pouco mais fundo nesses resultados para entender direitinho quem parece ser mais vulnerável a esse efeito todo. Ao analisar os dados separadamente, os pesquisadores fizeram uma descoberta fundamental. A ligação entre esses químicos e o envelhecimento era muito mais forte em certos grupos, o que tornou os resultados ainda mais importantes. O primeiro grupo de risco que chamou atenção foi o dos homens. A associação entre a exposição ao PFNA e o envelhecimento acelerado foi bem mais forte no sexo masculino quando comparado com o feminino. O segundo grupo foi definido pela idade. A pesquisa mostrou que a meia-idade, ali na faixa entre 50 e 64 anos, parece ser uma janela de maior vulnerabilidade, um período em que essa associação se mostrou mais forte. Então, resumindo o que eles acharam, o PFNA foi ligado a um tipo de envelhecimento que prevê riscos de mortalidade, afetando mais os homens de 50 a 64 anos. Já o outro químico, o PFSA, foi associado a um envelhecimento mais ligado ao metabolismo, e o efeito foi mais forte no grupo com 65 anos ou mais. Olhando para esses dados, fica claro que a história é um pouco mais complexa, né? A vulnerabilidade a esses químicos do ambiente parece variar dependendo do sexo e da fase da vida em que a pessoa está. E uma das consequências mais importantes disso tudo é que a nossa atenção precisa ir além. Não dá para focar só nos PFOS mais conhecidos. Esses químicos emergentes, como o PFNA, também parecem ser um risco importante para a saúde pública. Certo. Então, o que a gente leva de tudo isso? Qual é a grande mensagem que essa pesquisa traz sobre o ambiente ao nosso redor e o jeito como a gente envelhece? As conclusões são bem diretas. Primeiro, é preciso olhar com mais atenção e talvez regular esses PFAs emergentes.
Segundo, é fundamental identificar e proteger os grupos mais vulneráveis. E terceiro, esses relógios epigenéticos são ferramentas poderosíssimas que podem servir como um alerta precoce, sabe? Para a gente detectar os perigos do ambiente antes mesmo de os problemas de saúde aparecerem. A própria conclusão do artigo científico bate nessa tecla, dizendo que os achados reforçam a necessidade de regular esses PFAS emergentes e de começar a usar esses novos biomarcadores para avaliar os riscos que o meio ambiente traz para a nossa saúde. E no fim, essa análise toda deixa a gente com uma reflexão bem poderosa. A gente sempre ouve que os nossos genes não são o nosso destino. Ok, mas e o nosso ambiente? Talvez ele tenha um papel ainda mais decisivo na forma como o nosso corpo envelhece.